tarde, saiu um decreto do prefeito, né, para quem está em casa, que suspendeu as atividades novamente. A partir de quarta-feira, mas o Sesmar tomou a decisão, já que vai parar na quarta, que pare na terça e retome tudo, né, a princípio, dia 8 de março, a depender de como a doença vai evoluir, de como vão evoluir os decretos. Perfeito? Nós voltamos tudo como estava na semana passada. A atividade hoje, ela é opcional do professor, né? Porque a gente tem acesso pelo sistema. Quem entra fica registrado os nomes para nós. Ok? Belezinha? Vamos avançar, pessoal? Mais alguma dúvida que eu possa ajudar? Beleza. Então, a gente está falando dos princípios. Eu nominei eles para vocês só, né? Não entrei em nenhum ainda. Foi o que a outra turma me falou, pelo menos. Nesse slide. Ok, então, a gente entendeu já que são 4 os princípios informativos. E que eles têm uma nomenclatura bastante comum entre os autores, apenas Humberto que fez essa diferenciação aí, mudando o nome do princípio jurídico e mudando o nome do princípio econômico, ok? Mas não tem problema, apenas é uma questão de nomenclatura. Importante para nós não é tanto o nome, e sim o conteúdo, que é o nosso forte. Vamos começar a falar pelo mais fácil, princípio jurídico. Por que ele é o mais fácil? Ele é o que vocês estão acostumados a ouvir, é o que vocês estão acostumados a discutir, que é tudo aquilo de acordo com o ordenamento jurídico. Eu não gosto muito daquilo que está colocado ali, acho que é o próprio Humberto que coloca, tudo de acordo com a lei. Eu não gosto disso, porque a lei, ela limita demais. A lei limita muito. Eu prefiro que nós trabalhemos com a ideia de ordenamento jurídico. Porque no ordenamento jurídico eu tenho a lei, eu tenho o princípio, eu tenho a doutrina, eu tenho todas as fontes que nós trabalhamos na aula passada. Perfeito? Então, quando a gente fala em princípio jurídico, tem que estar de acordo com o ordenamento jurídico. Mas ele está positivado pela Constituição lá no artigo 5º, inciso 2. Ninguém será obrigado a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Essa lei aqui na Constituição, ela está utilizada de forma também equivocada. Porque não é só lei. Amanhã, quarta-noite, a gente não vai poder sair de casa a partir das 9 horas. Porque tem um decreto municipal emanado do Poder Executivo. Olha que interessante. O Poder Executivo determinando o que a gente pode ou não pode fazer. Pelo que eu entendi, eu não li o decreto, né, eu ouvi no CBN e o comentário de corredor, não li ainda, mas pelo que eu li, a partir das 9 horas, em casa. Em casa, né? Vejam, eu brinco muito com todos, dizendo, nós somos livres, nós temos liberdade. Nós temos liberdade? A gente pode fazer o que quer, quando quer e aonde quer. Está gravando, então vou falar do meu amigo Silvio Santos. Ele eu considero um homem livre. É um dos poucos homens livres que eu conheço. Ele vai para onde ele quer, ele fala o que ele quer e fala, né? É meu amigo, mas fala cada coisa que tem vontade de bater no cidadão. Mas, enfim, e nós? A gente tem a mesma liberdade poética que ele tem? Aquela brincadeira que ele faz com a plateia dele, se eu fizer com vocês, eu saio daqui escoltado pela polícia, tenho certeza. Percebam que o Estado limita a nossa vida. E a gente quer. E tudo que a gente faz, tudo que o processo vai fazer, deverá estar de acordo com o ordenamento jurídico. A gente não pensa muito nisso, não presta muita atenção nessas coisas. A gente vai vivendo. É o tal do contrato social que ao nascer você assinou, mas ninguém te avisou. Você está descobrindo agora esse contrato. Você não assinou, né? Mas cumpre igual. É muito interessante isso, né? E ser bom ou é ruim? No meu modo de ver, é ótimo. É ótimo. Porque nós temos algumas regras. Já imaginou se não tiver?
tendo regra. Olha como está o país. Vindo para cá, eu estava vendo São Paulo, os pancadões que estão acontecendo. Será que alguém ainda não entendeu que alguma coisa muito séria está acontecendo? Você pode até conspiração, que não existe a doença, mas alguma coisa diferente tem aí no mundão. De qualquer maneira, né, focando o processo civil, o processo ele deverá trabalhar de acordo com o ordenamento jurídico. Vocês vão observar que os princípios são coisas amplas, e é para ser amplo, é para ser amplo. Se eu não me engano, foi nessa turma que no finalzinho da aula passada, alguém fez uma colocação, não me lembro quem foi, lembro que foi uma menina, uma colocação muito boa, fez uma pergunta, na verdade, professor, mas os princípios mudam? Não me lembro quem perguntou isso, ou se foi essa turma, mas alguém me perguntou, princípio muda? Atenção, pessoal, princípio muda, só que ele muda bem devagarinho. A mudança de um princípio, ele é algo vagaroso. Então, o princípio, ele é muito mais estável, ele tem estabilidade. A lei muda? A qualquer minuto a lei muda. Então, a lei ela é mais instável. Olha a surpresa. Eu cheguei aqui e o mundo acabando. O pessoal, dá umas baratas correndo para a gente. O que aconteceu? O prefeito publicou um decreto. Bacana. A lei muda. Alguém queria comentar? Alguém falou? Nada, nada? Então, vamos lá? Princípio jurídico. Nós temos que observar o ordenamento jurídico para fazermos o nosso processo. Segundo princípio, também simples, princípio lógico. Eu amo esse princípio, né? O que é lógica? Lógica é uma coisa que eu consigo entender, o raciocínio lógico. Tem uma brincadeira que se faz, que é a seguinte, não sei se alguém já viu essa brincadeira. Como é que é a história? Deus é amor. Já viram isso? Deus é amor. O amor é cego. Já viram essa expressão também? Mais uma vez, ó. Deus é amor, o amor é cego. Stevie Wonder é cego. Logo, Stevie Wonder é Deus. É claro que piadas à parte, mas isso é lógica. Uma coisa vai puxando a outra. Uma coisa leva a outra. Eu gosto muito daquilo ali, ó. Processo como sistema lógico. Começo, meio e fim. O processo é algo extremamente 100% racional. Eu consigo saber como se desenvolve um processo. Eu trago esse exemplo mais para o final, mas vou aproveitar e puxar agora. Alguém sabe me dizer como é que começa um processo? Pela historinha, professor, o caso que aconteceu, por que precisa ser usado direito, é assim? Tem uma ferramenta específica. Hã? Quem falou? Colega lá do fundo, seu nome? Como? Elton. John? Só o Elton. O colega Elton disse que o processo começa por meio de uma petição. Perfeito. Ou melhor, quase perfeito. Porque tudo aquilo que o advogado é petição. O advogado faz é petição. Ele começa por uma petição que tem sobrenome. Petição inicial. Mas está correto. Obrigado pela participação. Então eu sei, eu tenho a tranquilidade que eu estou aqui, estou agora aqui, e para eu ser processado, alguém tem que sentar e escrever uma petição inicial. De outro jeito, eu não estou sendo processado. E pela lógica, se alguém me processou, eu quero ler a petição inicial para saber o que foi que ela disse de mim. Porque é lá que vai estar a informação. Mais 2 exemplos só. O processo começou. Eu tenho que avisar o réu do processo? Sim ou não? Claro que sim. Sim. Claro que sim. Para quê? Para dar oportunidade para o réu, terceiro passo agora, oferecer a sua defesa, oferecer a sua contestação. Olha que interessante. Essa é a lógica do processo. Dar ao outro a oportunidade da defesa. E eu sei que, se tem uma petição inicial contra mim, eu preciso ser avisado pela citação. Não é pela intimação.
A intimação não me obriga a me defender. Agora, a citação me obriga a me defender. Caso eu queira, é claro, ninguém é obrigado a se defender. Agora, se eu quero me defender, como é que eu faço? Uma petição, Elton. Uma petição chamada contestação. Entenderam a lógica do processo? É claro que essa linha, eu iria esticá-la quase ao infinito, até chegarmos a um ponto chamado sentença. Que é quando a sentença ela vai consolidar uma situação. Ela vai parar a briga por aquele momento. Porque eu sei que depois dela, pela lógica, eu ainda posso recorrer. Pegaram a ideia? Entenderam a lógica do processo? Então, se tem uma sentença, teve todo o passado. Teve o passado. Se faltou um pedaço, está errado. Tem que dar oportunidade para o réu se defender, se ele quiser fazer, por contestação e por aí vai. Belezinha? Pois não? Seu nome? Gabriela. A Gabriela perguntou se depois da petição inicial vai ter a contestação. A grosso modo, Gabriela, a grosso modo, sim. Né? Porque a etapa certinha é petição inicial, citação do réu, audiência de conciliação, contestação. Se for detalhar as etapas, é assim. Certo? Ok? Beleza, pessoal? Olha lá, ó. Essa racionalidade, essa lógica, obriga o juiz a motivar, a fundamentar as suas decisões? Sim. Né? Não é igual a sua mãe. Sua mãe fala, você não vai na casa da sua amiga. Por quê? Porque eu estou falando. Não é isso que a sua mãe faz? Vocês não ficam bravas com ela? Chora, vai para o quarto, faz birra. Faziam, pelo menos. Não é assim que a mãe faz? É assim, por quê? Porque eu quero. Juiz não é assim. É assim por causa disso, por causa daquilo. Tem um decreto que fala, tem uma resolução que determina, tem uma lei que diz. O juiz ele é obrigado a fundamentar. E essa fundamentação, ela também tem a importância, ela é super importante, porque todo o processo, ele é público. Todo é força de expressão também, porque alguns processos, eles estão protegidos pelo segredo de justiça, como, por exemplo, investigação de paternidade, separação, divórcio, guarda de crianças. Tem coisas que não interessam para a sociedade, é só fofoca. Tem coisa que é das pessoas resguardar a privacidade do cidadão. Bom, isso tudo por quê? Aqui está como pergunta. O juiz é obrigado a prestar contas? Sim. O juiz ele é um funcionário público. Funcionário público. Tudo que ele faz, ele tem que dizer porque ele está fazendo, porque ele tem que prestar conta para nós. Nossa sociedade interessa. Eu preciso saber o que o judiciário pensa para eu poder saber aquilo que eu vou poder fazer ou não vou poder fazer. Hoje eu tenho a tranquilidade, se eu quiser conviver com uma pessoa do mesmo sexo que o meu, e nós quisermos adotar uma criança, eu posso. Porque a jurisprudência diz que pode. A lei diz que pode. Então, eu posso. Mas isso eu tiro da onde? Das leis, da fundamentação das decisões. Tudo é uma construção processual. A ideia dessas aulas iniciais é dar para você, abrir a mente de vocês, para todos, entenderem o que é o processo. Daqui a pouco a gente vai começar a funilar no detalhe, e aí tudo isso, tenho certeza, vai fazer sentido a vocês. Ok? Um outro princípio bastante amplo é o princípio político. O processo respeita a vontade social, o anseio da sociedade. Vou dar um exemplo fora do processo civil. Vocês estão lembrados que ano passado, ou no outro ano 19, teve aquela briga no bom sentido, teve aquela decisão da prisão em segunda instância. Prende ou não prende na segunda instância? Aquilo é tudo fruto do anseio da sociedade. Os anseios mudam. As decisões mudaram. Para bem, para mal, para prestigiar alguém, eu não sei, eu não quero entrar nesse mérito, porque eu não estava lá, não conheço a cabeça de quem fez a coisa. O que eu posso dizer é o seguinte: processo representa o que a sociedade espera do processo. O juiz tem autoridade, mas não deve ser
autoritário. E quer ver como é que eu provo isso para vocês? Ah lá, ó. Nós queremos proteger o nosso idoso? Sim ou não? Queremos. Nós damos uma vaga especial para o idoso. Nós damos direito a passe livre para o idoso. Está tendo uma briga sobre isso aí, mas a gente dá a ele o passe livre. Nós damos a ele a prioridade agora na vacina. Então, esse é o anseio social. A gente quer fazer isso. E no processo, já mencionei para vocês em aulas passadas, a gente dá prioridade do processo para ele. Se eu tiver que marcar uma audiência para a Gabriela, que deve ter o quê? 19 anos, e um senhorzinho de 80, eu vou marcar a audiência para o senhorzinho de 80. A Gabriela que tenha paciência e espere. Por quê? Gabriela, a princípio, aguentaria mais 5 anos para a resolução do processo, Gabriela? Um senhorzinho de 85 anos, será que vive mais 5? Não sei. A gente não sabe. Por isso que o processo vai prestigiar o idoso. Quer ver como o processo se preocupa com a sociedade? Preconceito racial. Isso aparece na vontade da sociedade? Aparece. A gente quer proteger. A gente quer acabar com o preconceito. É fácil? Difícil. Complicado. Entra muitas outras questões no meio aí. Eu preciso levantar a mão que eu não consigo ver as bocas. Gabriela, você que falou? Diga. Não. Quando a gente fala preconceito, eu pego a lei 7716, que fala do preconceito racial. Mas essa lei hoje ela foi estendida. Inclusive, salvo engano, né, não é muito a minha área de atuação, inclusive aos homossexuais, as questões sexuais, também se aplica a mesma legislação. Então, quando fala-se preconceito, tem esse preconceito em sentido amplo. Todo preconceito. É claro que ali tem algumas questões técnicas que eu não estou preparado para discutir, mas eu acho estranho aplicar preconceito de raça para essas outras questões. Mas vejam, no passado também a gente achou estranho, as mulheres principalmente acharam estranho, quando um casamento, uma relação fora do casamento, para a mulher ter uma indenização, ela recebia como empregada doméstica. Então são questões que vão se acentuando dentro da sociedade. Lei Maria da Penha, quando a Lei Maria da Penha saiu, era a relação homem e mulher. Hoje estendeu. Hoje mulher e mulher também se aplica a Maria da Penha. Então, essas questões vão mudando. Lembra do que eu falei agora há pouco? O princípio, ele é estável. A lei, ela é mais rápida na mudança. Perfeito? Não sei se consigo responder, Gabriela. Então, quando eu falo preconceito, é todo ele. Todo preconceito. Mais diretamente ao nosso foco, processo eletrônico. Então, hoje, o que o Estado quer? O Estado quer que a gente faça processo por meio de plataforma eletrônica. Para quem nunca viu um processo eletrônico, não se desespere. Não é difícil. É como se fosse uma plataforma de e-mail. É como se fosse. É bem diferente, né? Mas a lógica é a mesma. Você manda uma petição, você manda um e-mail, o cartório te responde. E assim você vai trocando e-mails e vai se construindo um processo. Né? Eu até acredito, isso não vai demorar muito, quando vocês se formarem, eu tenho convicção que para vocês o processo será um formulário. Sabe quando você preenche o Forms, você preenche o Forms, que tem um quadradinho ali, vai ter um quadradinho para você colocar o nome das partes, um quadradinho para contar a história, um quadradinho para colocar o pedido. Não vai ter mais essas petições de 200, 300 páginas que o advogado faz. Por várias razões. Primeiro que ninguém lê. Está gravando, né? Vou ser preso por isso. Primeiro que ninguém lê as 300 páginas. Já começa por aí. Então tem que fazer uma coisa mais sucinta para ganhar a agilidade. Atenção, ainda não é assim. Sou eu fazendo aqui estou profetizando, não é assim que fala? Estou fazendo uma intuição de como será a coisa no futuro. Porque eu quero? Não. A lógica é essa. Eu abro um parênteses na aula para dizer o seguinte para vocês. Procurem estudar sobre inteligência artificial aplicada a processo. Eu dou uma aula de pós-graduação em que a gente discute a inteligência artificial aplicada a direito. Vocês vão chorar na hora que você descobrir o que acontece já em ferramentas para agilizar o processo. Ok? Avançando.
Último princípio, e o mais fácil de todos. Eu amo a primeira frase. Máximo de resultado com mínimo de esforço. Princípio econômico. Processo tem que ser rápido e barato. Economia de tempo e economia de dinheiro. Essa é a lógica do processo. A gente precisa que a coisa aconteça desta forma. Esse é o anseio da sociedade. Aí, alguns podem dizer, mas processo é caro? O caro e barato é uma coisa relativa. O que é caro para mim pode não ser para você, e assim sucessivamente. Mas, enquanto conceito social médio, posso assegurar processo é caro. Custas são caras, advogado é caro, perícia é caro, tudo custa dinheiro. Mas e daí, como é que faz o pobre? O pobre tem acesso à justiça igual a todos nós? Sim ou não? Sim. O pobre tem tanto acesso quanto ao rico. É claro que eu não vou me iludir dizendo que é a mesma coisa, porque não é a mesma coisa. Você pega lá, uma pessoa rica tem 10 advogados à sua disposição. Pega uma pessoa mais simples, um já está no lucro, e lucro grande. Então, isso varia, a qualidade do profissional que é contratado, enfim, uma série de fatores. Mas o que interessa? Existe a justiça gratuita. Então, quem não tem condição de pagar, procura uma defensoria, procura uma faculdade, núcleo de prática jurídica, procura um advogado dativo, e a coisa vai se acontecer. Vai andar, vai tramitar. Então, quando a gente fala em processo, eu quero que seja um processo rápido e barato. Dois conceitos difíceis. O que é rápido, o que é barato, vai variar de situação para situação. Então, esses são os nossos princípios informativos, que vão influenciar, eu coloquei aqui aquele exemplo, desde a petição inicial até a sentença. Existem recursos, nós vamos falar disso daqui a pouquinho, mas eu não adentro a recursos com vocês, tá? A nossa disciplina, ela vai até processo de conhecimento. Recursos, ela fica para o próximo semestre com outro professor. Então, eu vou me referir muito pouco a recursos para com vocês, bem pouco, ok? Professor. Oi. Desculpe interromper. Diga. Mas o senhor falou na demora, né? Mas na Constituição existe a celeridade, né? Só que, existe. Infelizmente, não acontece, né? Não é que não aconteça, nós temos ferramentas para isso, né? O juiz, ele tenta acelerar o processo o máximo possível. Então, assim, enquanto mundo do dever ser, eu garanto a você, o processo ele é rápido. Na prática, é que a coisa fica um pouco mais difícil. No dia a dia, fica mais difícil. Por que fica difícil? O juiz não tem um processo para despachar. Ele tem milhares de processos. 2, 3 mil processos. Pergunta a você, quem cuida de 3 mil processos, cuida de algum? Consegue Difícil, lembrar dos 3 mil? Claro que não vai conseguir. Eu que tenho lá 300 processos, quando eu pego um processo, eu tenho que dar uma lidinha para relembrar do que está acontecendo naquele caso ali. É claro que tem casos mais palpitantes. Se você pegar o Sérgio Moro, vou conversar com o Sérgio Moro sobre os processos da Lava Jato, muitos ele é capaz de lembrar de cor o que aconteceu. Agora, se pega do Zezinho dos Anzóis, talvez nem saiba quem é a pessoa. Mas isso não é o Moro. Isso somos todos nós, enquanto pessoas. Algumas coisas nos chamam a atenção, outras nem tanto. Ok? Então, existe uma promessa de rapidez, e a gente quer que ela aconteça. Mas, infelizmente, fatores atrapalham que isso ocorra. Ok? Respondido? Vamos à frente? Okay. Obrigado. Eu que agradeço. Caminhando um pouquinho, então, nós temos um outro princípio, que é o princípio do devido processo legal. Esse devido processo legal, ele é importado do direito americano. É o tal do due process of law, devido processo legal. Então, o Brasil trouxe para a nossa Constituição de 88 esse devido processo legal. O que é o devido processo legal? Se quiser anotar, é respeitar
Eu comecei errada a frase, vamos emendar ela, vamos lá. Devido processo legal é respeitar a estrutura processual, de forma a garantir, respeitar a estrutura processual, de forma a garantir a todo cidadão, as inúmeras previsões processuais. Inúmeras previsões processuais. Então, devido ao processo legal, ele para nós, ele está muito ligado à questão da lógica do processo. Lembra agora há pouco que eu falei petição inicial? Lembra que eu falei contestação? Isso é o devido processo legal. É dar a todos nós uma garantia. Eu estou tranquilo aqui agora à noite, porque eu sei que eu não estou sendo processado. Por que eu sei? Eu não fui citado, eu não fui avisado. E se eu for citado em um processo, vou me preocupar? Não, porque eu sei que eu só vou ser obrigado a pagar alguma coisa quando vier a sentença. E quando vier a sentença, eu vou sair preocupado que vão me tomar as minhas coisas? Não, vai ter que ser feita uma penhora dessas coisas. Isso terá que ter editais para garantir a venda em juízo. Eu vou poder discutir o preço. Então, nós temos a serenidade. O devido processo legal é garantir a serenidade a nós, e nós vamos ter surpresa. O Estado não vai nos surpreender dentro da estrutura processual. O devido processo legal me garante que não vai ter uma lei que vai mudar do dia para a noite o processo. Não é igual um decreto do prefeito, que muda. Não estou nem criticando o decreto, até acho necessário o decreto. Mas estou falando enquanto processo civil. Eu tenho a segurança que hoje eu tenho 15 dias para me defender, para contestar. E eu vou ter essa garantia amanhã, depois de amanhã e depois. Porque para mudar isso, tem que ser por um processo legislativo amplo e demorado. Isso é garantia do devido processo legal. É poder dormir de cabeça serena. Isso quem não deve, né? Porque quem deve não consegue nem dormir. Bom, depende também do aspecto moral. Tem cara que deve e não está nem aí para o negócio. Mas isso é outro problema. Vamos lá? Oi? Do direito americano. O direito americano, a gente importa essa cláusula do direito americano. Vem para o direito brasileiro, a partir da Constituição de 88, a Constituição traz lá: ninguém será privado dos seus bens sem o devido processo legal. Isso é uma garantia a todo cidadão. Ok? Garante, está lá a palavra, um processo justo. Certo? Beleza? Eu já dei o exemplo da manga para vocês em sala de aula, não? Manga, não? Hã? Não. É outro exemplo. Então, vamos lá. Vamos falar de verdade, então. O princípio da verdade real. Vamos falar de verdade. Deixa eu pegar uma vítima aqui. Você, de vermelhinho ali. Isabel. Com Z ou com S? Com S. Isabel. Isabel, uma pergunta difícil, tá? Chata, na verdade. O que é verdade? Defina a verdade. Difícil. Filosoficamente, ficaríamos aqui o mesmo. Vou perguntar fácil. A verdade existe ou não existe? Existe? Tá. Isabel, conta uma coisa. Você conviveu com a sua avó? Qual o nome dela? Georgina. Dona Georgina. Tem outra? Qual o nome dela? Mas se não conviveu, não vale. Dona Georgina. Por acaso, perto da Dona Georgina, você chegou a comer manga alguma vez? Chupar manga alguma vez? Na árvore, assim? Não na árvore, mas ela dava aquela baciona com manga, você se melava toda, manchava a roupa, a mãe ficava pilha com você. Você sabe, né? Você sabe. Então, vamos ver até onde vai caminhar. Eu já venho em você.
Se ela não der certo, eu recorro aqui. E aí, tinha aquela manga fiapenta que ficava no dente, a escova não saía, não era isso? Era um nojo, mas era uma delícia. Pergunta uma coisa, Isabel. Se você acabar de chupar manga, entrasse, era casa ou apartamento que sua avó morava? Casa, entrasse para dentro de casa e falasse, vó, quero tomar um copão de leite, o que ela falaria para você? Você lembra? De jeito nenhum, menina. Por quê? Porque faz mal, que morria. E hoje eu fico muito frustrado quando eu vou a qualquer restaurante, a qualquer boteco, aí de maldade eu peço, eu quero um suco de manga. Só para ouvir o garçom, o atendente olhar para mim e perguntar, o senhor quer com água ou quer com leite? Eu me dá um nervoso tão grande. Porque eu me criei com a minha avó dizendo para mim que era verdade absoluta, que se você tomasse leite, você morria. Então, a verdade, ela não só é relativa, mas como a verdade, ela depende de um fator, dois fatores, tempo e espaço. Então, dentro do fator tempo e espaço, eu tenho verdades. Eu não vou entrar no campo da filosofia, porque aí ficaria terrivelmente difícil da gente esclarecer tudo isso a vocês. Tá? Precisaríamos de muitas horas e não chegaríamos a um denominador comum. Esse é o maior problema. Verdade, então, vamos trabalhar com a seguinte ideia. Ela existe num conceito tempo e espaço. E, mais uma vez, eu provo para vocês. Quando eu saí de casa, 5 horas da tarde, eu saí com a certeza, programei a minha agenda para o resto da semana ter aula à noite. Me programei para isso. Qual não foi minha surpresa? Que 1 hora, 2 horas depois, quando eu estacionei meu carro, o cenário era outro. Então, verdade, ela muda. Mas o que acontece? Atenção a isso, é bom anotar. O processo civil trabalha com a ideia, o processo civil trabalha com a ideia. Estou me sentindo igual meu cachorro aqui, amarrado. Louco para ir no fundo da sala, voltar, mas não consegue. Fica ali. Então, vamos lá. O processo civil trabalha com a ideia. O processo civil trabalha com a ideia da verdade, com a ideia da verdade formal. Com a ideia da verdade formal. Bom, vamos explicar tudo. Em penal, em direito penal, conseguiu? Em direito penal, o objetivo é a verdade real. Então, lá no penal, eu quero buscar a verdade real. Eu quero buscar a verdade que se aproxima da verdade verdadeira, por assim dizer. Aqui no processo civil, não. Aqui a gente está buscando a forma. Se aparentemente for verdade, é verdade. Tá, filosoficamente sim. Percepção coletiva vai formar o que é verdade. Para o processo civil, vai valer a percepção do processo. E vou provar para vocês como é que isso funciona. Diga. O processo civil vai trabalhar com a ideia de verdade formal. Formal. E daí, o direito penal, o objetivo é a verdade real. Então, a gente precisa estudar a verdade formal, em vez de verdade real. Mas eu vou falar da verdade formal agora. A vida por que a gente estuda a matéria verdade real? Mas quem falou que você estuda a verdade real? Não, aqui está para eu lembrar de falar a verdade real. Cuidado com os slides. Os slides não é a matéria. As slides são palavras, conceitos para eu lembrar do que eu tenho para falar. Então, nós não vamos dar... Ao contrário, nós não vamos falar da verdade real, vamos falar da verdade formal. Beleza? O que é a verdade formal? Vou provar para vocês que ela existe e como ela acontece. Já que eu comecei com a Isabel, vou trabalhar com ela. Isabel, você me deve algum dinheiro? Que eu saiba também não. Isso é um pressuposto colocado para todo o pessoal de casa também. Então, a Isabel não me deve nada. Ok?
Pois bem, agora eu pergunto para o Zé Jesuel. Ô, Jesuel, conta para mim. Eu, pressuposto, ela não me deve nada, certo? Eu posso elaborar uma petição e cobrar dela 200 mil reais, levar para o juiz? Se eu não tiver prova, isso é outra coisa. Vamos lá? Então, se eu quiser processar alguém, eu posso. Se eu quiser processar cada um de vocês, eu posso. Me lembra no final que eu tenho um exemplo maravilhoso sobre isso. Se eu quiser processar qualquer um de vocês, eu posso processar. Se eu vou ganhar, é outro problema. Claro isso? Eu vou lá, então, contrato meu advogado, ou eu, como advogado, faço a minha petição inicial, levo lá no processo para o juiz e falo, ó, Isabel me deve 200 mil reais. E falo para o juiz, eu tenho testemunha disso. Fizemos um contrato verbal, eu emprestei, ela não me pagou. Olha que interessante. Nós aprendemos que pela lógica eu preciso fazer o quê? Avisá-la, não é isso? Como que eu aviso ela? Eu vou mandar citar a Isabel. Isabel vai receber o documento em casa, vai falar o quê? Que maldito, que lazarento, né? Vai xingar até minha mãe, coitada, que não tem culpa disso. Pergunto, ela pode se defender? Devido ao processo legal, contraditório, contestação. Agora, ela é obrigada a fazer isso? Não é. Se ela quiser simplesmente ignorar aquele papelzinho e largar para lá, ela pode fazer isso? Ok. Vamos lá? Oi? Pela lógica. Pela lógica. Se eu disse que ela me deve, se eu disse que ela me deve, mas ela não se deu ao trabalho de dizer que não me deve, qual a leitura que a gente faz? Que ela deve. Olha a maluquice do negócio. Nosso pressuposto inicial era, eu afirmei, ela garantiu. Ela não me deve, mas se eu fizer uma petição contra ela, dizendo que ela me deve, e ela não se defender, olha que interessante, formalmente, ela pode me dever. Formalmente, isso pode dar uma sentença e dizer que ela me deve os 200 mil reais. É claro, pessoal de casa, pessoal da sala, eu estou exagerando no exemplo para você entender. Por óbvio, precisaria de um documento, de uma testemunha. Não é tão simples a coisa, não acho que você vai ficar rico fácil assim, não. Tá? Não pensa que é tão fácil, é coisa que não é tão fácil. Mas o que eu quero dizer? Para nós, não importa a verdade, o que importa é a formalidade. O que importa é a formalidade. Mais um exemplo. Mais um exemplo. Alguém tem algum parente aqui que nunca mais viu, nunca mais encontrou? Que não sabe onde está? Vocês são tudo família unida? Você tem? Você sabe o nome dessa entidade? Nem lembro o nome do Lazarento. Na minha família eu tenho, vou pegar o meu exemplo então. Meu pai tem um primo chamado José Eduardo, o Zé Eduardo. Eu não tenho a menor ideia de onde o cidadão mora hoje. Não sei nem se está vivo, para ser bem franco. Até acho que está vivo, porque notícia ruim alastra feito um trem. Mas, de qualquer maneira, eu não sei onde ele está. Ele é primo do meu pai. Por questões familiares, eu posso precisar processar o Zé Eduardo. Inventário e outras coisas mais. Mas eu não sei onde ele está. Lembra do que eu falei? Eu tenho que avisar o réu. Mas eu não sei onde ele está. Como é que eu aviso? Põe aviso no Face? Faço um Insta? Isso não vale. Atenção agora, isso é uma novidade para muitos. Eu não sei onde ele está. Eu peço a citação dele por edital. Por edital. Eu vou escrever lá, Zé Eduardo, deve ser Pereira, aonde quer que você se encontre, para ser citado. Vamos lá? Algum de vocês já viu esse edital? Aonde você viu, Isabel? Não, processo particular, litigando em causa própria. Fora ela que já viu um processo, alguém viu isso? Sabia que existe? Pior, é publicado num site.
você nunca ouviu falar, tenho convicção que muitos não ouviram falar, do CNJ, que eu nunca olhei. Confesso, nunca tive curiosidade de olhar o site. Professor, Oi. da última vez que eu vi, era editado em jornais, mas Não, isso já não, faz tempo. não fala isso que você entrega a idade, não fala isso que você entrega a idade. Mas o pessoal já sabe. Eu também eu gostava de ler os editais dos jornais. Era um divertimento tão grande aquilo, mas ninguém lê. É, isso mesmo. Mas ninguém lê. Ora, se eu, que sou professor de disciplina, estou dizendo que não leio, será que o Zé Eduardo lê? Duvido que ele leia. Então, olha que interessante. A gente sabe que ninguém lê o edital. Por que a gente publica? Porque, atenção, qual seria a obrigação de todas as pessoas? Não é piada o que eu vou dizer. É manter atualizados os dados, ter onde buscar, porque uma hora você pode precisar desses dados. Isso é que a sociedade espera de todos nós. E mais, hoje, com Instagram, Facebook, Twitter, essa ferramenta do cão aí, alguém consegue se esconder? Só quem quer não ser achado. Olha o que eu quero dizer. Se, é claro que tem um monte de pressupostos que a aula não é para isso. Vou falar de edital, eu vou detalhar. Mas, se preenchidos os pressupostos do edital, e o Zé Eduardo preenche, eu posso citar o Zé Eduardo por edital. E olha o que eu vou dizer agora, formalmente, ele está citado. A gente sabe que ele não leu, mas lembra? Verdade formal. Então, aquilo que parece verdade, para o direito processual civil, é verdade. Último exemplo, muito rápido. Aqui embaixo, subsolo desse prédio. Um senhorzinho um dia brigava porque a prefeitura estava cobrando o imposto dele pela segunda vez. Eu estava atendendo ali com uma estagiária e ele falou, eu já paguei esse imposto. Falei, meu senhor, é muito fácil. Me traga o recibo. A gente manda para a prefeitura e acabou o problema. Lá, o recibo está com meu filho. Legal, liga para ele, manda ele trazer. Na época era fax. Fala ele mandar um fax. Professor, meu filho está na Inglaterra. Manda fax. O professor, o recibo pegou fogo. Falei, bom, então aí não tem jeito, meu querido. Formalmente, você não consegue provar que você já pagou. Significa que você vai ter que pagar de novo, e de novo, e de novo, até que ele não perca mais esse recibo. Mas, professor, isso não é justo. Pode até não ser justo, mas formalmente, para o processo civil, é assim que funciona. Por isso, o que não está nos autos, não está no mundo. Essa é uma expressão que a gente usa muito em processo. Aquilo que não está nos autos, que não está anexado ao processo, o que não está nos autos, não existe no mundo. Não está à nossa disposição. Pegaram a ideia? Aquilo que não está nos autos, não está no mundo. Não existe para nós. Tranquilo por aí, pessoal? Acompanhar a ideia? Falar que o princípio da verdade formal é aquilo que parece verdade no direito. Parece verdade, para o direito processual civil, é verdade? Aquilo que parece verdade e está nos autos, pode ser considerado verdade. Tudo aquilo que você alega, você tem que provar. Aquilo que você não provar, muito provavelmente, você não leva. Poderia. Você alegou lá a citação, mas pode colocar outro valor. E ela fosse fazer a contestação, ia ter uma verdade normal. Então, você tecnicamente aumentar a isso, porque existe um outro pressuposto, que é o seguinte, a gente não falou disso até agora, mas quando o réu não contesta, ele se torna revel. E um dos efeitos da revelia
é a presunção de veracidade. Parece ser verdade aquilo que foi alegado. Então, mas assim, isso é a exceção da exceção da exceção. Para você ter tranquilidade, enquanto profissional, para julgar ou para peticionar, aquilo que for alegado deve ser provado. Tem que ter uma prova. Aí, se você alegar e provar, é quase certo que você ganha. Quem me chamou? Quem me chamou? Com as máscaras, eu não consigo saber quem está chamando. Levanta a mão, fica mais. Já pegou? Beleza? Vamos lá? Duplo grau de jurisdição. Esse princípio não está escrito. Lembra que eu falava que tinha princípio escrito e não escrito? Esse não está escrito com todas as letrinhas ali. Mas a gente intui a sua existência por duas razões. Primeiro, a Constituição diz que os tribunais julgam recursos. E o processo civil prevê a existência dos recursos. Ninguém sentou para escrever, né, um princípio sobre isso, um princípio na Constituição. O princípio não precisa escrever, a gente faz a leitura do ordenamento. Mas o que diz esse princípio? Que de todas as decisões judiciais cabem recurso. Isso significa que a gente pode buscar uma segunda opinião, né? É como se fosse o médico. Não sei se você já passou por isso na família, né? O médico chega e fala que você está com uma doença ruim. O que você faz? A minha filha mesmo, há pouco tempo, teve um nódulozinho no seio, aquele desespero na família, a menininha de 20 anos, um desespero na família e tal. Aí levou para o segundo médico e falou, realmente é um nódulo, sim. Aí falou, não, relaxa, isso é muito comum nessa faixa etária, tem família que tem um monte e tal. Foi ver, de fato, graças a Deus, não era nada. Mas ninguém se conformou com uma opinião. Você quer buscar uma segunda, se bobear. Quanto mais grave for, mais opinião você quer. Como se a opinião fosse mudar tudo, né? Eu brinco muito que quando alguém chega para você e fala que é tua opinião, é mentira. Ele não quer a tua opinião, ele quer um cúmplice. Você já tem a ideia formada, mas você quer alguém que pense como você. Mas, enfim, vamos voltar ao que interessa. A gente pode não acreditar no juiz. O juiz erra. O juiz erra. Pode errar. Então, eu posso levar para o tribunal esse meu novo processo. É claro que esses recursos não são eternos. Nós vamos aprender no momento certo que há uma limitação, que há pressupostos que garantem ou não esses recursos. Mas a essência do duplo grau de jurisdição, que importa agora, você é. De toda decisão judicial, cabe recurso. Você pode recorrer para rediscutir aquela questão. Por isso que é uma crítica, que você já deve ter ouvido isso, mesmo antes de fazer direito. O processo demorado por causa do excesso de recursos. E é verdade, são muitos recursos. São muitos recursos. Tem uma chargezinha que a gente de vez em quando vê no Face, que coloca nos Estados Unidos como é e como é no Brasil. Né? A quantidade de recursos que é no Brasil e a pouca quantidade no sistema americano. Não é tão verdade aquilo. O sistema americano também tem. É só ver o corredor da morte, quantos recursos tem. Dificilmente se executa alguém por conta dos recursos. Todavia, atrasa muito o processo. Isso tem um lado positivo e tem um lado negativo, né? Como tudo na vida, para quem ganhou um recurso, atrasa. Mas para quem perdeu, é uma nova oportunidade de um novo julgamento. É claro que, às vezes, o juiz de primeiro grau acertou e o tribunal é que errou ao julgar. O STF errou, o STJ, isso acontece, isso faz parte, né? A nossa ciência, felizmente ou infelizmente, não é uma ciência exata. Há erro todos os dias acontecendo. E que bom que é assim, já para pensar? Enquanto está gravando, oh meu Deus do céu, vou acabar sendo preso. Quando tiver gente matando, roubando e traficando, a gente tem emprego. Já pensaram nisso? Quando tiver gente divorciando, a gente está ganhando dinheiro. É triste, é sinistro às vezes. Mas já pensou no médico? Quando tiver gente doente? E a funerária? Então, assim, cada profissão tem a sua peculiaridade. Beleza? Avançando, então.
duplo grau de jurisdição, é a garantia recursal. Oralidade. Princípio da oralidade. Isso aqui, pessoal, eu sofro muito nesse princípio. Eu sofro demais porque eu tenho um problema, eu não sei mentir, eu não consigo mentir. Faz mal para mim. Isso aqui é uma mentira, né? O Código de 73, então, era um tormento. Era um desespero para eu dar essa aula. Porque lá no Código falava, na exposição de motivos, dizia assim, nós temos que garantir a oralidade. Mentira. A gente só tem oralidade nas audiências. O resto é tudo escrito. O resto é tudo escrito. Garanto a vocês que o teu pai e tua mãe têm certeza que você vai sair da faculdade um grande orador. Tem certeza. Garanto que já recomendaram para você. Faz o curso de oratória. Garanto. Vale a pena. É fundamental. Tem que aprender mesmo. Todavia, não se iluda. Para o direito, no direito, tem uma coisa que você quase não vai fazer, é falar. Eu coloco ali que a oralidade é importante na audiência. Eu amo de paixão entrar em uma audiência, entrar mudo e sair calado. Por quê? O juiz não errou. O juiz fez tudo de acordo com a lei. Que delícia quando isso acontece. Porque oralidade mesmo, a gente só encontra nas audiências. E lá no 73 era pior. Porque como que era a oralidade numa audiência antes? Ouvia, não sei se alguém participou de uma audiência nos últimos 10 anos. Naquele teu processo ouviu, né? A testemunha falava, o juiz digitava, o escrivão digitava, dava um desespero. A testemunha falava uma coisa, o cara escrevia outra. E pior, você ia ler dali 6 meses, interpretava de forma diferente. Então, hoje ainda melhorou, porque hoje a oralidade em uma audiência, a coisa é que ela fica, como está acontecendo aqui agora, fica gravado. Fica gravado os meus erros de português, fica gravado o meu suor, que eu cheguei aqui pingando, tanto que corri. Isso tudo influencia o julgador. Claro que influencia. Você testemunha gaguejou ao responder, você testemunha olhou para o advogado na hora que ia falar. Tudo isso é bacana, são sinais não verbais que acontecem nas audiências. E hoje tudo fica registrado. Só tem um processo em que a oralidade ela é exacerbada ao último grau, que são, né, os tribunais do júri. Só que não se esqueça, mesmo o tribunal do júri teve centenas de páginas escritas antes de chegar à oralidade. Eu amo. Olha, a coisa mais gostosa que existe no mundo, garanto a você. Bom, mais gostosa no mundo, né? Força de expressão. Chocolate é mais gostoso. Mas uma das coisas mais gostosas que tem é tribunal do júri. É uma adrenalina que vocês não têm ideia. Já fiz alguns, há muitos anos eu não faço, mas é uma delícia aqui. Embora, me perdoem os criminalistas de plantão aí, tribunal do júri tem muito de oratória, para não dizer outra coisa. Às vezes você convence com a palavra, né? Às vezes você tira o foco da discussão e consegue coisas que, enfim, é assim que funciona, temos que estar trabalhando. Ok? Bom, economia processual, eu não vou falar muito, porque eu já falei bastante. A razoável execução do processo, estou falando há 2 meses com vocês. Vamos chegar a um ponto crucial ali, que é o princípio da eventualidade e da preclusão. Quero começar pela preclusão. Alguém já ouviu essa palavra antes? Preclusão? Mas já ouviram uma palavra parecida. Qual foi? Hã? Mas reclusão é lá do penal. Tem uma outra bem parecida com essa também. Prescrição. Preclusão e prescrição. Vamos falar primeiro da preclusão. Quer anotar? Preclusão é a perda da oportunidade. É a perda da oportunidade da prática. Perda da oportunidade da prática de um ato processual. É a perda da oportunidade da prática de um ato processual, vírgula, em regra, vírgula,
é a perda da oportunidade da prática de um ato processual, vírgula, em regra, vírgula, pelo transcorrer, pelo decorrer de um prazo. Eu dito essas coisas, fico até com medo depois de ler o que eu ditei. Né? Que fica, o português fica maravilhoso muitas vezes. Deu lógica aí, querida? Deu lógica? Uma linguagem mais simples, perda de prazo. Preclusão é perder prazo. Acabar o prazo é precluir o prazo. Mais uma vez, a contestação, lembra da contestação? Prazo para o réu apresentar contestação. 15 dias. Se está 16º, estará precluso o direito. Significa que ele não pode mais contestar. Isso é preclusão. É quando você perde um prazo. E no direito, se tem uma coisa que é importante e tira o sono dos advogados, se alguém faz estágio aí sabe do que eu estou falando, tira o sono dos advogados, são os prazos. Porque prazo perdido preclui. Prazo perdido não se recupera mais. Se você esqueceu de colocar a última página da sua petição, não adianta você fazer igual, professor, esqueci a última página do trabalho em casa, o senhor aceita? Professor, eu não pude vir ontem, é interessante, o computador sempre quebra, né? O meu computador quebrou ontem, deu para trazer o trabalho. O juiz vai aceitar a sua desculpa? Já aconteceu isso com você, né? Peguei, né? O juiz vai aceitar a sua desculpinha? Não vai aceitar. Então, a preclusão é isso. É você perder o prazo e não poder praticar mais. Ok? Cuidado com a prescrição, que é a irmãzinha. A prescrição é de direito civil. Prescrição é civil. Acho que é o Lucas ou o Sebastião que dá aula para vocês. Lucas, né? O Lucas. Prescrição é direito civil. Prescrição é a perda da pretensão jurídica. Eu prefiro perda do direito de ação, mais fácil de lembrar. Eu prefiro esse. Prescrição, perda do direito de ação. O professor de civil quase me espanca quando a gente fala isso. É pretensão. Tá, faz o que você quiser. Desde que você lembre na hora que interessa. Prescrição, perda do direito de ação. Ou seja, você tem um período para discutir aquele assunto. Vamos pegar contrato de seguro. Ele prescreve em 1 ano. Se de 1 ano você não acionou a seguradora, acabou. Dívida, 5 anos. Se você não cobrar a dívida, acabou. Você não vai poder mais exercer o seu direito de ação. Não vai poder mais exercer a sua pretensão. E eventualidade. Sabe quantas chances eu tenho de fazer a coisa certa no processo civil? Isso aqui não é videogame. Você morre, ganha vida. Não, aqui você tem uma chance. Eventualmente, você só pode apresentar uma vez a tua argumentação. Excelência, eu esqueci de colocar um pontinho na contestação. Azar o seu. Então, você só pode fazer a coisa certa uma única vez. Essa é a garantia que você tem dentro do processo civil. Ok? Pois não? Aqui. Não pode apresentar uma vez a contestação? Não As peças processuais só podem ser apresentadas uma vez. Testemunha. Quantas vezes você pode apresentar? Uma só. São 5, 10, mas você tem que fazer isso uma vez só. Ah, lembrei de mais uma testemunha. Pois é, melhor não ter lembrado. Melhor não ter lembrado. Repete para mim mais alto, porque... Ok. Aí nós estamos diante das exceções. Se a testemunha morrer, ela pode ser substituída. Se a testemunha não for encontrada no seu endereço, ela pode ser substituída. Ou se ela estiver incapacitada de depor. Por exemplo, está em coma no hospital. Aí eu posso colocar outra no local dela.
Isso é muito em penal, tá? Penal que tem muito esse negócio de colocar uma ou outra lá. No processo civil não adianta, você tem que colocar as que você tem. Entendam, isso aqui não é cassino, você vai guardar uma carta na manga. Você tem que, eventualidades, você tem que colocar tudo que você sabe de uma vez só. Tem advogado que fala, vou deixar esse argumento para depois. Corre desse cara, ele não sabe o que está falando. Ou você tem argumento ou você não tem argumento. Se você não apresenta agora, você não vai ter outra chance de apresentar. Ou é agora ou é nunca. Foi jogada alguma coisa assim. Então, aconteceu alguns dias atrás, foi marcado no final do dia, né? O julgamento do acusado lá. E os advogados, eles pediram para adiar o julgamento, porque eles queriam juntar uma prova no processo. Eles perderam, no caso, na realidade. Não há uma Aquilo é civil ou é penal? Lá eu estou buscando a verdade real. Então, na verdade real, as coisas vão poder mudar para buscar a verdade real. No processo civil é a formal. Ué, doutor, o senhor tinha outra testemunha, por que o senhor não colocou? Apareceu agora. Eu falei, então, bacana. Parabéns. Guarda para o próximo. Na próxima encarnação você talvez possa usar. Pegou a lógica? Então, os princípios têm validade, só que você tem que olhar em qual contexto você está aplicando. Beleza? Galera, eu vou encerrar a gravação. Alguma pergunta, pessoal de casa? Deixa eu só encerrar o pessoal de casa, então já dou a palavra para você. Só um pouquinho. Pessoal, obrigado. Nos encontramos na próxima aula. Beijo a todos. Boa noite, professor. Obrigado.